Tem uma coisa sobre o tempo que quase ninguém te contou, e não é sobre relógio, agenda ou calendário cheio de compromissos. É sobre o tempo como realidade espiritual, como um território invisível onde Deus já está agindo antes mesmo de você perceber qualquer movimento. Já pensou que o mês em que você nasceu pode não ser só um dado biológico? Não apenas a estação do ano, o clima daquele período ou o contexto da sua família naquele momento. Pode haver ali uma marca espiritual. Eu sei que quando se fala nisso, muita gente já associa à astrologia. Mas não é disso que estamos tratando. A igreja rejeita essa ideia de astros determinando o destino. Aqui a conversa é outra. É sobre a tradição litúrgica, sobre como, ao longo dos séculos, a igreja consagrou cada tempo do ano a uma graça específica. Para a fé católica, o tempo não é neutro, ele carrega sentido. Enquanto o mundo vê os meses como uma sequência de datas que passam e se acumulam, a espiritualidade enxerga ciclos de graça. Cada período foi dedicado a uma devoção, a uma missão, a uma dimensão particular da vida com Deus. Isso muda tudo na forma de olhar para o próprio nascimento. Talvez você nunca tenha conectado esses pontos. Talvez jamais tenha pensado que existe uma identidade espiritual ligada ao tempo em que você veio ao mundo. Mas pensa comigo por um instante. Se Deus é Senhor da história, se Ele governa o tempo e nada acontece fora da sua permissão, por que o momento do seu primeiro respiro seria aleatório? O livro do Eclesiastes afirma que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não é só poesia bonita, é revelação. Você nasceu em um tempo específico e aquele tempo já estava carregado de uma espiritualidade viva. Talvez por isso exista em você algo difícil de explicar, uma inclinação que parece ter nascido junto com você. Uma batalha que se repete desde cedo, um chamado silencioso que nunca ganhou nome. Pode ser que você esteja lutando contra a própria graça que carrega. Aqui entra um ponto essencial. Todo dom traz responsabilidade. Toda graça vem acompanhada de uma batalha correspondente. Muitas vezes, interpretamos as lutas como fraqueza, como sinal de que há algo errado conosco. Mas e se algumas das suas maiores dificuldades forem justamente a confirmação de que existe algo grande em você? Há uma frase atribuída a Padre Pio que atravessa gerações. O inimigo não perde tempo com almas que não representam perigo. Ele investe onde há missão. Talvez a sua batalha seja a sombra do seu chamado. Pode ser que você tenha facilidade para cuidar dos outros e, ao mesmo tempo, viva exausto. Talvez possua uma sensibilidade espiritual profunda, mas enfrente dúvidas constantes. Talvez tenha fé perseverante e atravesse longos períodos de silêncio de Deus. Isso não é incoerência, é a tensão entre dom e prova. O que quase ninguém ensina é que, quando você entende a graça ligada ao seu tempo, você começa a reconhecer o terreno onde pisa. Deixa de lutar no escuro, porque lutar sem saber o motivo desgasta. Mas lutar sabendo que existe propósito fortalece. Agora eu te peço algo simples e sério. Pense no mês em que você nasceu, sem superstição, sem fantasia, apenas como um dado concreto da sua história. Pergunte a si mesmo com sinceridade: existe um padrão espiritual que se repete na minha vida? Um tipo de luta que sempre retorna? Uma devoção que me atrai sem explicação lógica? Às vezes o que falta não é fé, é consciência. Talvez o que esteja ausente na sua vida espiritual não seja mais esforço, mais promessas ou tentativas desesperadas. Talvez seja apenas reconhecer a graça que já estava ali desde o começo. O tempo do seu nascimento não foi um detalhe, foi cenário. E quando você entende o cenário, começa a compreender o roteiro. Deus não escreve histórias desordenadas. Ele age com sentido, direção e coerência. Se isso já tocou algo dentro de você, se alguma parte sua começou a se reconhecer nessas palavras, respire fundo. Estamos apenas no início. No próximo momento, eu vou abrir o mapa espiritual de cada período do ano.
Vou mostrar como cada tempo carrega uma graça própria e qual batalha costuma acompanhar cada uma. E pode ser que, ao ouvir sobre o seu mês, algo dentro de você finalmente se encaixe. Agora eu preciso que você esteja inteiro aqui. O que vou compartilhar não é curiosidade espiritual. É algo que toca identidade. Cada período do ano litúrgico carrega uma ênfase própria. Não é superstição, é tradição viva. Ao longo dos séculos, a Igreja consagrou meses a devoções específicas, e isso foi criando uma atmosfera espiritual que atravessa gerações. Quem nasce dentro de uma dessas consagrações cresce imerso nessa atmosfera, mesmo sem perceber. Se você veio ao mundo em um tempo dedicado ao nome Santíssimo de Jesus, existe uma marca forte de identidade em você. São pessoas que passam a vida tentando descobrir quem realmente são. Carregam uma busca intensa por propósito. O dom é a consciência de que foram criadas para algo maior. A batalha é a dúvida constante sobre o próprio valor. Se nasceu em um período ligado à vida escondida da Sagrada Família, há dentro de você uma vocação para a fidelidade silenciosa. Você sustenta ambientes, mantém estruturas de pé. Muitas vezes é a base invisível da família, do trabalho, das amizades. O dom é a estabilidade. A prova é sentir que ninguém vê. Se seu nascimento aconteceu em um tempo associado a São José, existe uma força de proteção e responsabilidade acima do comum. Essas pessoas costumam assumir peso cedo demais. Amadurecem antes da hora. O dom é a firmeza. O risco é esquecer de si. Quem nasce próximo ao período pascal carrega uma marca de recomeço. São almas que atravessam rupturas profundas, mas têm capacidade impressionante de reconstrução. A graça é a ressurreição constante. A batalha é lidar com perdas que parecem injustas. Se você nasceu sob consagração mariana, há uma sensibilidade emocional muito aguçada. Você percebe mudanças no ambiente antes que se tornem visíveis. Sente o peso emocional dos outros com facilidade. O dom é a intuição compassiva. A prova é aprender a não absorver dores que não são suas. Há também quem vem ao mundo sob a espiritualidade do coração ardente de Cristo. São pessoas que amam com intensidade rara. Não fazem nada pela metade. Quando se entregam, é por inteiro. O dom é a profundidade. A luta é a vulnerabilidade extrema. Existe o período ligado à reparação, ao sacrifício oferecido em silêncio. Quem nasce nessa atmosfera costuma carregar pesos sem origem clara. Muitas vezes, assume responsabilidades que não escolheu conscientemente. O dom é oferecer sofrimento com sentido. O desafio é não cair na autopunição. Há os que chegam sob a consagração da pureza interior. São almas que buscam algo mais alto. Nunca se satisfazem com superficialidade. O dom é a sede de transcendência. A batalha é enfrentar tentações que parecem desproporcionais. Quem nasce sob a espiritualidade dos anjos costuma ter percepção espiritual aguçada. Sentem o ambiente, captam mudanças sutis. Às vezes sabem que algo vai acontecer antes mesmo de acontecer. O dom é a sensibilidade espiritual. O risco é viver dominado pelo medo. Existe também o tempo dedicado à perseverança na oração. Pessoas que nascem nessa atmosfera têm resistência interior impressionante. Continuam mesmo quando não sentem nada. Permanecem quando tudo parece seco. O dom é a constância. A prova é suportar o silêncio de Deus. Ao período ligado à intercessão pelas almas. Quem nasce sob essa marca, muitas vezes carrega uma melancolia difícil de explicar. Uma tristeza sem causa direta. O dom é sustentar espiritualmente outras vidas. O risco é assumir peso, sem entender que aquilo pode ser missão. E ainda existe o tempo da esperança vigilante, da espera que não desiste. São pessoas que anunciam futuro, carregam dentro de si uma chama acesa. O dom é a esperança ativa,
A batalha é lutar contra a impaciência. Percebe como funciona? Graça e prova caminham lado a lado. Talvez, enquanto você lia, alguma descrição tenha tocado um ponto muito específico da sua história. Não porque seja ampla demais, mas porque acertou algo íntimo, e aqui está o que muda tudo. Quando você reconhece a graça, deixa de viver apenas a batalha. Muita gente passa a vida lutando contra uma característica que, na verdade, é um dom mal direcionado. A pessoa sensível aprende a se chamar de fraca. O perseverante começa a se sentir esquecido. O protetor acredita que está sendo explorado. O intercessor conclui que é apenas ansioso. Mas e se não for fraqueza? E se for uma graça que nunca recebeu nome? Há uma diferença enorme entre carregar um peso sem sentido e oferecer um peso com propósito. Quando você entende que certa luta pode estar ligada à sua missão espiritual, algo se reorganiza por dentro. A dor deixa de parecer aleatória. Agora eu te pergunto com sinceridade, alguma dessas descrições falou diretamente com você? Tocou em algo muito concreto da sua história? Se tocou, escreve nos comentários apenas o mês em que você nasceu. Não precisa explicar nada, só o mês. Eu quero observar algo. E se esse tipo de reflexão ajuda você a viver a fé de maneira mais consciente e profunda, considere permanecer por aqui. Não é sobre números, é sobre caminhar junto. Quando você comenta, você não só participa, você fortalece outras pessoas que talvez estejam enfrentando a mesma batalha silenciosa. Até aqui, você já percebeu algo essencial. O mês do seu nascimento pode carregar uma atmosfera espiritual própria, uma graça, uma marca, um chamado e, junto com isso, uma batalha. Só que existe um erro muito comum quando alguém descobre algo assim. A pessoa se encanta com a ideia, mas não faz nada com ela. Descoberta sem prática vira só informação interessante. E espiritualidade não é coleção de curiosidades, é cooperação com a graça. Talvez você tenha entendido que sua luta constante com dúvida não é mera insegurança, mas sinal de uma vocação profunda de identidade em Deus. Talvez tenha reconhecido que sua sensibilidade emocional não é fraqueza, e sim um dom mariano mal direcionado. Talvez tenha percebido que sua resistência silenciosa não é teimosia, mas perseverança espiritual. A questão agora é mais direta. Você tem honrado essa graça? Porque a graça ligada ao seu tempo não funciona como mágica. Ela não se impõe, precisa ser acolhida com consciência. Quase ninguém fala disso, mas quando você ignora o dom que recebeu, acaba vivendo só a batalha. É como herdar uma armadura e deixá-la esquecida. O ataque continua, mas você luta desprotegido. Então vamos para algo prático. Primeiro passo, reconhecimento diário. Nada complicado. Ao acordar, diga com sinceridade: Senhor, eu reconheço a graça que o Senhor colocou na minha vida desde o meu nascimento. Ensina-me a viver de acordo com ela. Simples, direto, verdadeiro. Segundo passo, conexão concreta com a devoção ligada ao seu tempo. Se você nasceu em um período marcado por identidade espiritual, medite sobre quem você é em Cristo. Leia o Evangelho buscando passagens sobre chamado, missão, vocação. Se nasceu sob a atmosfera mariana, reze o terço como conversa. Um mistério por dia já transforma o interior. Se sua marca é o coração ardente de Cristo, tenha um símbolo do Sagrado Coração em casa. Visite o Santíssimo quando puder. Mesmo que seja rápido, mesmo que seja em silêncio. Se sua espiritualidade é ligada à intercessão, ofereça conscientemente suas dores. Em vez de apenas suportar, diga: eu ofereço isso por quem precisa. Quando a dor ganha propósito, ela muda de peso. Se nasceu sob a perseverança na oração, estabeleça um horário fixo. Continue mesmo quando não sentir nada. Principalmente quando não sentir nada. Percebe a diferença? Não é misticismo, é direção. Conheci a história de um homem chamado Marcelo, técnico em manutenção industrial.
Ele sempre carregou uma tristeza constante e achava que era apenas traço melancólico. Quando entendeu que sua marca espiritual era a intercessão, começou a oferecer aquela dor pelas almas. Em poucos meses, o peso virou missão. A tristeza deixou de ser opressão e passou a ter sentido. O que mudou não foi o ambiente, foi a consciência. E há algo importante aqui. O inimigo não insiste onde não existe potencial. Se sua luta é intensa, talvez sua missão também seja. Mas cuidado, não romantize sofrimento, nem transforme qualquer dificuldade em provação espiritual. A graça não é desculpa para negligenciar saúde mental ou responsabilidades. A fé não substitui cuidado humano, ela caminha junto. Agora eu preciso falar com carinho e firmeza. Muita gente passa anos pedindo direção a Deus, mas ignora sinais que já estão na própria história. O mês do seu nascimento pode ser um desses sinais. Você não está atrasado, você não está perdido. Talvez esteja apenas desconectado da própria graça. Se algo aqui clareou uma confusão interna, eu quero te fazer um convite diferente. Não é só para se inscrever, é para permanecer com consciência. Se esse tipo de reflexão aprofunda sua fé, inscreva-se não por impulso, mas por decisão. Porque decisão cria constância, e constância transforma espiritualidade em maturidade e faz algo ainda mais importante. Escreve nos comentários qual parte mais mexeu com você. Foi a ideia de que a batalha pode estar ligada ao dom? Foi perceber que sua dor pode ter propósito? Foi reconhecer sua graça? Quando você coloca em palavras, organiza o que está dentro. E quando alguém lê sua experiência, pode encontrar força para enfrentar a própria luta. Respira. No próximo momento, eu vou fechar tudo isso de forma ainda mais direta. Vou mostrar como reconhecer os sinais da sua graça ativa no dia a dia e como não cair na armadilha da batalha que a acompanha. A parte mais transformadora ainda está por vir. Existe um ponto na vida espiritual em que a gente para de procurar respostas do lado de fora e começa a organizar o que já estava dentro. Talvez seja exatamente esse o seu momento. Você já entendeu que o tempo é sagrado, que o mês do seu nascimento não precisa ser visto como acaso, mas como cenário espiritual. Já percebeu que graça e batalha caminham juntas. Agora falta algo decisivo: vigilância consciente. Reconhecer a graça é o primeiro passo. Honrá-la é o segundo. Protegê-la é o que sustenta tudo. Há uma dinâmica espiritual muito clara. Toda graça atrai oposição. Não como punição, mas porque onde existe potencial, existe resistência. Se sua marca é perseverança, o desânimo vai insistir. Se sua graça é intercessão, o peso emocional pode parecer maior do que você consegue explicar. Se sua marca é amor profundo, as feridas afetivas podem doer mais. Se sua espiritualidade é pureza interior, as tentações podem voltar com força. Mas agora você conhece o terreno, e conhecer o terreno muda sua postura. Quando o desânimo chegar, você não vai mais concluir que é fraco. Vai perceber que isso está atingindo exatamente sua graça de perseverança. Quando a sensibilidade apertar, não vai se rotular como emocional demais. Vai entender que há uma tentativa de distorcer seu dom de compaixão. Quando a dúvida sobre sua identidade surgir, você vai enxergar que existe ali um ataque direto ao seu chamado. Percebe como isso enfraquece a acusação? Há uma diferença imensa entre lutar sem entender o motivo e lutar sabendo que existe missão envolvida. Sofrimento sem sentido paralisa. Sofrimento com direção amadurece. Mas preciso trazer equilíbrio. Nem tudo é batalha espiritual. Nem toda emoção é ataque invisível. Fé madura não transforma cada dificuldade em explicação mística. Ela reconhece limites humanos, busca ajuda quando necessário, cuida da saúde emocional e, ao mesmo tempo, permanece atenta à dimensão espiritual. Agora vamos tornar isso concreto. Como saber que sua graça está ativa? Ela aparece nas pequenas atitudes.
Quem carrega perseverança sente impulso de continuar quando outros já desistiram. Quem tem intercessão sente desejo espontâneo de rezar por alguém. Quem vive amor profundo não consegue ser raso nas relações. Quem busca pureza interior sente incômodo real em ambientes espiritualmente pesados. Quem carrega identidade em Cristo experimenta inquietação quando se afasta do propósito. São sinais discretos, mas constantes. Faça uma pergunta simples toda semana. Eu estou vivendo a partir da minha graça ou estou apenas reagindo à minha batalha? Isso reorganiza tudo. Quem vive reagindo entra em modo defesa. Quem vive a partir da graça entra em modo missão. E missão gera estabilidade. Padre Pio repetia algo simples e profundo. Reze, espere e não se preocupe. Reze com consciência, espere com confiança. Não se angustie com o que está fora do seu alcance. O mês do seu nascimento não foi acidente biológico, foi uma coordenada espiritual. A vida ganha coerência quando você para de lutar contra quem é e começa a cooperar com a graça que recebeu. Talvez você tenha passado anos se comparando, achando que deveria ter outro tipo de força, outra forma de fé, outro temperamento espiritual. Mas cada tempo carrega missão própria. Você não precisa da graça do outro, precisa reconhecer a sua. Guarde isso para sempre. A maior tragédia espiritual não é cair, é viver sem consciência. Consciência transforma repetição em crescimento, transforma dor em oferta, transforma dúvida em busca madura. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade. Esse tipo de reflexão exige abertura interior. E agora faço um convite simples. Se isso fez sentido, permaneça. Inscreva-se para continuar aprofundando essa caminhada, não como número, mas como presença. E vá além. Qual é o mês do seu nascimento? Qual batalha mais se repete na sua vida? O que você percebeu hoje que nunca tinha enxergado antes? Escreva, compartilhe. Quando você coloca em palavras, consolida o que aprendeu. E quando alguém lê sua história, pode encontrar força para reconhecer a própria graça. Talvez hoje tenha sido o dia em que você parou de chamar sua luta de fraqueza e começou a enxergá-la como chamado. Nada na sua história foi aleatório, nem o tempo em que você nasceu, nem as batalhas que enfrentou, nem os dons que ainda está aprendendo a nomear. A graça sempre esteve presente. Talvez hoje tenha sido o dia de finalmente despertar para ela.